Lucas capítulo 2, verso 10. A palavra do Senhor diz assim: o anjo, porém, lhe disse: não temais, eis que aqui vos trago boas novas de grande alegria. Aleluia. Fala para o seu irmão: nós somos portadores de boas novas. Cristo é as boas novas. Não fica deprimido no Natal. Natal é uma data de grande depressão para o mundo. O mundo fica deprimido no Natal. As famílias ficam depressivas. As pessoas ficam olhando para si e olhando para o ano. Mas eu quero dizer para você, lembre-se disso: Natal é um sinal do céu que Deus é bom. E ele diz: com grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Senhor, nós queremos bendizer o teu nome. Queremos te agradecer, Pai, porque um menino nasceu. Os anjos reconheceram, o mundo espiritual reconheceu. Os pastores daquela cidade, as pessoas comuns reconheceram. Senhor, até os astros reconheceram. A estrela de Belém os guiou, os magos, até onde o Senhor estava. A elite daquela região reconheceu, os ricos, nobres, os magos reconheceram. Nós estamos aqui também para reconhecer que o Senhor é o nosso Salvador. E o Senhor nos salva, Pai, não somente da morte, mas o Senhor nos salva, Pai, da tristeza. O Senhor nos salva, Senhor, da depressão. O Senhor nos salva da doença. O Senhor nos salva, Senhor amado, da solidão. O Senhor nos salva da pobreza. Mas o Senhor vem dar vida e abundância para nós, em nome de Jesus, Pai. Então nós te agradecemos e bendizemos o teu nome. Diga aleluia, querida. Presta atenção, querida. Talvez você tenha a visão do Natal, que Natal é uma festa do mundo lá fora. Não, sim, o mundo faz festa. Mas Natal é um sinal da bondade de Deus. E eu quero falar, querido, rapidamente. Quando nasceu o Redentor no meu coração? Jesus nasceu. Ele viveu. O ser humano reconhece, a ciência reconhece, o universo reconhece. Eu estava vendo uma reportagem de um cientista cristão, e ele estava dizendo que toda a terra expressa o Criador, toda a terra expressa a Trindade. E ele estava falando dos gases, do próton, do átomo. Até o átomo expressa a Trindade. Ele estava falando que o átomo é formado por quê? Próton, nêutron e elétron. É a Trindade. Então toda a criação expressa a Trindade. Eu estava vendo um cientista falando, depois até te procura no YouTube ele falando. A atmosfera, o ar, as moléculas da água, tudo é feito em três. Sabia disso, Paulinho? Toda a criação expressa o seu Criador, querido. Mas quando Jesus nasce no meu coração, querido, lá em Mateus capítulo 1, verso 21, diz assim: ele dará luz a um filho, e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Mas para ser mais preciso, Deus dentro de nós, Deus dentro de mim. Sabe que é o Natal? Para o Natal ser efetivo, para o Natal ser relevante, é Cristo nascendo dentro de mim. Dentro de mim, filha.
O Natal só será Natal quando Cristo nascer dentro de mim, de você, querido. A promessa de Deus é: o Redentor nasce dentro de mim. Lá em Gálatas capítulo 1, verso 15. Gálatas capítulo 1, verso 15 diz assim: quando porém ao que se separou antes de seu filho nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim. Coloca para mim, Mateus, Gálatas capítulo 1, verso 15. Revelar seu filho em mim. Em mim. A maior glória do universo não é Deus te prosperar, filho. Deus vai te prosperar, amém, querido? 2018 vai ser o ano mais próspero da sua vida. Não é Deus te dar uma boa família, isso não é a glória. É muito bom, mas sabe qual é a maior glória? É Cristo nascer dentro de mim. De mim, querido, de um pecador miserável. Cristo nascer dentro de mim. Olha o que fala lá em Colossenses capítulo 1, verso 26. O mistério que estivera oculto do século dos séculos. Colossenses capítulo 1, verso 26. O mistério que estivera oculto dos séculos das gerações, agora todavia se manifestou a seus santos. No verso 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que somos nós somos os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós, em mim, querido. O que é o Natal? É Cristo nascendo dentro de mim, de você. É Cristo em nós. Você vai celebrar o Natal com a sua família esta noite? Celebre. E manifesta Cristo dentro de você lá na sua casa. Pastor, todo mundo bebe. Deixa eles beberem. Mas no momento da ceia, você pede a palavra e fala assim: eu quero falar do verdadeiro Natal. Que há 2000 anos atrás existia numa cidade pobre chamada Belém. Deus, por intermédio de um anjo, apareceu para uma virgem chamada Maria e disse: vós conceberá a unigênito de Deus. O anjo torna a aparecer aos pastores para eles cuidarem daquele menino, porque ele nasceu numa manjedoura. Cristo não nasceu no Hospital São Luís, no Sírio-Libanês, no Albert Einstein. Ele nasceu numa manjedoura. Por que ele nasceu numa manjedoura? Porque a Bíblia quis mostrar que ele veio para todos, para os pobres, para os desamparados, para as viúvas, para os órfãos. Há 2000 anos atrás ele veio, querida. Mas para nós manifestarmos isso, querida, nós precisamos entender que Cristo vive dentro de nós. E eu quero falar rapidamente 8 coisas que nós percebemos quando Cristo nasce em mim. Porque se você não se abrir para essa mudança, filho, e deixar Cristo ser o Natal dentro de você. Nós estamos celebrando hoje o Natal. Não sabemos de fato quando nasceu, mas eu quero dizer para você: celebre o nascimento dele dentro de você todos os dias. Todos os dias celebre. E o que acontece, querido? Que percebemos quando Cristo nasce dentro de mim. Primeira coisa que eu percebi é que o conflito constante entre o ser santo e pecador como eu vive em tremendo conflito dentro de mim. Eu percebi que em mim, ao mesmo tempo que eu vi que eu sou um miserável homem, cruel, pecador, malvado, mas em mim há um Cristo santo, puro, perdoador, amoroso, querido. Primeira coisa é esse conflito. O conflito, querido, que mesmo nós sermos pecadores, nós vivemos este paradoxo celestial, que Cristo vive dentro de mim e Ele me purifica, e hoje eu não sou mais acusado, hoje eu não sou mais condenado, hoje eu não sou mais esquecido, não sou mais órfão. Essa é a glória, querido, que Paulo escreve aos Colossenses. Cristo em nós,
Se Cristo não for prático, experiência dentro de você, Natal só vai ser um conto de fada dentro de nós, querido. Sabe o que é Natal? É Cristo nascendo dentro de você. Cristo nascendo dentro de você. Quando Cristo nasce dentro de você, o verdadeiro sentido do Natal é expresso através de você. As pessoas começam a ver Cristo dentro de você. E as pessoas começam a ver o real sentido do Natal. Por que há um paradoxo do Natal de maneira errada e o Natal de maneira certa? Porque as pessoas comemoram o Natal de maneira errada. Mas quando você reconhece que Cristo nasce dentro de você, que você se torna um homem amoroso, um homem perdoador, aquele que celebra, que é dócil. É fácil em errar, mas é fácil em perdoar. É fácil em magoar, mas somos fáceis em perdoar. É esse paradoxo que parece uma incoerência, mas esta aqui é a glória, querido. Entenda isso, a glória não é você perfeito, recebendo Deus perfeito. A glória é você sendo pecador, sendo enganador, muitas vezes mentirosos, mas um Deus santo veio habitar dentro de mim, de você. Aleluia. Falar para o seu irmão, Deus é santo e habita dentro de você, querido. E eu percebi essa incoerência. Segunda coisa que é perceptível, querido. Segunda coisa é que quando Cristo nasce dentro de nós, nós vamos perdendo a coragem de emitir o julgamento sobre as pessoas. Quando Cristo nasce dentro de você, querido, que você tem uma experiência com Cristo, você começa a enxergar a miserabilidade do homem, a sua miserabilidade, mas você começa a enxergar como Deus é bom, como Deus tão grande foi dar tudo para você, sendo que nós não merecíamos nada. Sabe qual que é a glória do Evangelho? A glória do Evangelho é o homem, não merecia nada, mas nós recebemos tudo de um Deus bom. Falar para o seu irmão, você não merecia nada, querido, mas Deus é um Deus bom. Esse é o verdadeiro sentido do Natal, filho. Então quando você chega nessa data, você não deve ficar depressivo, não. Você deve ficar alegre, porque Ele nasceu dentro de você. E porque Ele nasceu dentro de você, você vai perdendo a capacidade de julgar as pessoas, inclusive as mais asquerosas e nojentas e violentas. Mesmo as pessoas assim, pode ter Jesus, porque Jesus veio para esses mesmos. Sabe, querido, sabe quando que nós expressamos Jesus, o Natal, o verdadeiro Natal? É quando nós perdemos a capacidade de julgar o pecador, irmão nosso ou ímpio nosso, porque nós somos iguais. Nós somos iguais. Eu gosto de uma frase de Spurgeon. Spurgeon fala algo sobre falar de Jesus. Falar de Jesus é como um mendigo falando a outro mendigo que encontrou o pão para comer. O que ele diz? Ele diz que nós somos o mendigo, que vamos falar de Jesus para o ímpio, que é outro mendigo. Mas sabe qual que é a diferença? Que nós encontramos onde tem pão. Aqui é a casa do pão, filha. Essa é a diferença. Não somos melhores que ninguém, mas pela imensa graça Ele nos alcançou. E Ele nasceu em mim e em você, querido. E nós perdemos essa capacidade, querido. A terceira razão, a terceira coisa que percebemos, quando Jesus nasce dentro de nós, é um absurdo desejo de ser diferente. Quando Cristo nasce dentro de nós, querido, você começa a ser tomado por um absurdo de ser diferente, sim ou não? Se é assim, você tem vontade de fazer o certo, mas às vezes faz o errado. Paulo fala lá em Romanos capítulo 7, verso 24. Romanos capítulo 7, verso 24. Abre para mim aí, Jô.
Eu gosto desse texto. Muitas vezes eu me vejo nesse texto. A Bíblia diz: desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aqui vemos Paulo falando para si mesmo. Paulo está falando, esse verso é um verso poético que os teólogos dizem, que ele fala para ele mesmo. Então ele fala para ele mesmo, ele fala: Deus, desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que Paulo está falando? Sabe o que Paulo está falando? Rapaz, eu quero ser um cara santo, mas não consigo. Eu quero fazer as coisas certas, mas o meu corpo inclina sempre para fazer as coisas erradas. No outro texto ele diz: o bem que quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não devo fazer é o que eu faço. Mas nós que nascemos de novo, nós temos esse constante conflito que nós devemos fazer. Começa um desejo. Sabe um sinal que você nasceu de novo? Que você tem um desejo de acertar. Você não vai conseguir acertar o tempo todo, acredite. Mas o desejo há em você, sim ou não? Aquele desejo de fazer. Você é possuído pelo absurdo de ser diferente, querido. E você ora muitas vezes: Deus, eu não consigo. Mas acredite, Cristo, acredite, mesmo você não fazendo as coisas corretas, lá do lado de Deus, Jesus, a Bíblia fala que Jesus, para ser bem bíblico, fala que está à direita. A Bíblia fala que tem um homem à direita. A Bíblia não fala que tem um Deus à direita de Deus. A Bíblia fala que tem um homem assentado à direita de Deus. Sabe por que Jesus, ele veio se fazer homem? Presta a cadeira aqui, Paulinha. Não precisa pegar a sua não, pega a outra ali, ó. Pega. Sabe por que Jesus se fez homem? Porque hoje, lá no céu, do lado de Deus, existe um homem. Tem um homem sentado do lado de Deus, Odair, sabia? E aí quando Deus pensa, porque Deus é santo, odeia o pecado, sim ou não? Então ele não pode compactuar com o pecado, porque Deus é Deus de pactos. Tem até um louvor que fala: Deus de pactos, que guarda tuas promessas. E aí quando Deus fica com raiva do pecado, existe um homem e fala assim: Pai, rapaz, é duro demais viver naquela terra lá. Deus, eu fui lá, o negócio é tenso. Nessa data do ano aqui, todo mundo quer comprar, não tem dinheiro para comprar. Me dá uma inveja miserável, o homem fala. Aí Jesus fala das suas tentações para Deus. Sabe por que tem um Deus que é homem do lado de Deus? Porque precisava ser um homem para saber as tentações que você passa. Porque Deus te entende. Porque Jesus se fez homem e Ele entende você. Entende você, Ana. Entende seus desejos. Entende as suas fraquezas. Essa frase que Paulo fala: desaventurado homem que sou, Jesus entendeu. Ele entende Paulo. Sabe por que Deus não mata você, Cida? Porque Jesus está lá do lado. Eu falo assim: não, eu entendo a Cida. Rapaz, quando a Cida está TPM, eu vivi na terra lá, convivi com minha mãe. Minha mãe era Maria, tinha uma TPM. Deus, rapaz, você precisa de ver. Não, porque assim, Jesus nasceu, Ele viveu como gente na terra. Sim ou não? Ele viveu como gente. Então precisava de um homem do lado de Deus para advogar você que é homem. Por isso que Jesus veio para a terra, querida. Porque Jesus, Ele veio para que pudesse advogar a nossa causa, querido. A quarta coisa que nós percebemos, quando o Natal nasce dentro de mim, porque o Natal só é válido quando Cristo nasce dentro de você, filho. Porque senão é só apenas com histórias da carrochinha. É só histórias que te contam. Mas quando Cristo nasce dentro de você, o Natal se torna real. Então a quarta coisa que percebemos, que nós começamos a ter determinadas repugnâncias.
ter coisas que começam a dar nojo na gente, sim ou não? A injustiça, muitas vezes o pecado. Presta atenção, quando você começa a ter algumas repugnâncias, não é por causa de você, porque você é pecador, eu sou pecador, mas é por causa que Ele está dentro de nós. Ele nos guia, a Bíblia fala que Ele nos guia por toda a verdade. Sabe quando você ora, sabe por que o cristão deve orar? Você não deve orar para se aproximar de Deus, porque Deus está tão próximo de você, que Ele não pode estar mais próximo, porque Ele está dentro de você. Mas sabe por que você deve orar? Para você ouvir o Espírito Santo. E a Bíblia fala lá em João, que o Espírito Santo te guia por toda a verdade. Quando que um cristão começa a andar na mentira? Quando ele não ouve o Espírito Santo. Mas quando você ouve o Espírito Santo, Ele está dentro de você, e Ele te guia por toda a verdade, filho. A verdade, a Bíblia fala: conhecereis a verdade. A Bíblia fala que Ele, aqueles que estão nele, Ele veio para dar vida e vida em abundância. Sabe por que nós não temos vida em abundância muitas vezes? Porque nós não escutamos a verdade, e nós não deixamos nos guiar por esta verdade, querido. Fala para o seu irmão assim, ó, neste Natal, faça uma oração, deixe Ele te guiar por toda a verdade. Por toda a verdade, filho, toda a verdade. Você não conhece a verdade, a sua carne não conhece a verdade. Paulo fala: aquilo que eu deveria fazer eu não faço, Paulinha. Se você deixar ser guiado pela sua verdade, presta atenção, você vai para o buraco, meu irmão. Eu quero dar um conselho para você: nunca se deixe ser levado pelo seu coração. O homem que é deixado ser levado pelo coração, ele está indo rumo ao abismo. Deixe ser guiado pela verdade. Salomão diz que no nosso coração é enganoso. Não deixe ser guiado pelo seu coração. Seu coração não te guia. Seu coração vai te levar para as emoções da carne, filho. Mas neste Natal, faça uma reflexão. Deixa Jesus guiar você, filho. Deixa que Jesus ser o centro da sua vida. Não deixe ser guiado pelas emoções do coração, porque o homem mais sábio do mundo diz que o coração é enganoso. Amém? Deixe Jesus te guiar, filho. O grande desafio do Evangelho é deixar Ele nos guiar, e nós não sermos enganados pelas nossas concupiscências, a Bíblia diz. Há esse choque de natureza. Por que você vai ter que deixar? Porque há um contraste entre o homem pecador e o homem santo dentro de mim, de você. Então vai haver o quê? Uma briga dentro de você, sim ou não? A Bíblia fala que a carne milita contra o Espírito. Esse é o contraste maluco do Evangelho, que é Deus santo vivendo dentro de um homem pecador, uma carcaça pecadora como eu. De um vasilhame ruim, mas de um líquido bom, que contrasta o tempo todo com desejos, sentimentos. Mas o Natal surge, que é Cristo nascendo dentro de mim. E lá em Gálatas 2:20 fala que nova criatura sou. Eu sou um novo homem. Lembra de como você era. O Natal é esse contraste, querido, que você começa a ter certas repugnâncias. Quinto, querido, coisa que eu percebi, depois que Jesus nasce em mim, que nasce junto com Jesus, um desejo de falar com Jesus a respeito de tudo e falar a todos a respeito de Jesus. Você quer saber quando Jesus nasce dentro de você? Você tem um desejo de falar com Ele agora. Quem fala sozinho aqui? Quem tem o desejo de falar sozinho? Quem fala sozinho? Eu falo sozinho. Às vezes eu perco uma oportunidade e eu falo assim: rapaz, como não podia ter pensado nisso antes. Eu falo sozinho tomando banho daí. Eu falo amanhã eu fazer isso. Tá, o Roberto fala: amor, que foi? Eu falei: não, eu estou falando sozinho. Quando você está orando, você está falando com o quê? Sozinho. O crente é meio louco, amém? Você crê no que você não enxerga, você fala sozinho, porque quem fala sozinho é o quê?
Por isso que Paulo fala que é a loucura do evangelho. Sim ou não? Você crê que você não enxerga, você fala com quem está presente, sim ou não, Emmanuel? O Emmanuel, Deus conosco. Então, você começa a ter o desejo de falar a respeito de tudo. Falar a respeito de tudo de Jesus, filho, com Jesus. Não, pastora, tem gente que vai falar com Jesus, falar aleluia, majestoso, glorioso, mestre. Para de bobagem, filho. Jesus é intimidade. Senta lá e fala assim, mano, é o seguinte. Eu só erro, Jesus. Me ajuda eu, pelo amor de Deus. Olha eu de novo. Fala que nem Paulo falou, o bem que eu devo fazer eu não faço. Fala de Jesus como ele é seu amigo, filho. Fala com Jesus. Estava vendo recentemente aquele pastor que se matou. A pessoa que se mata, ela não quer terminar com a vida. Ela quer terminar com a dor. Uma pessoa que se suicida, com certeza ela não quer terminar com a vida, porque tem parentes, tem família, mulher, filhos, mas ele tem uma dor tão profunda que ele esquece, um pastor esquece que a esperança é em Jesus. Filho, não importa se todos te abandonarem, se as pessoas não te enxergam, Ele não te abandona. Ele não te abandona, filho. O tempo todo Ele está com você, porque quando o Natal nasce dentro de você, você tem Jesus dentro de você. Eu gosto daquela história com pegadas na areia. Já viu aquelas pegadas na areia? Aquele negócio é bacana demais, né? Que uma pessoa chega diante de Deus, de Jesus, e fala assim: mestre, eu vi as pegadas na areia, tinha 2 pegadas. Aí Jesus fala assim: é porque eu sempre andei do seu lado. E aí ele fala assim: mas eu percebi que no pior momento da sua vida só teve uma pegada de uma pessoa só, e no pior momento o Senhor me abandonou. Ele fala para Jesus. Jesus fala para ele: não, você está enganado. Sabe por que só tinha uma pegada? Porque no pior momento aquela pegada era minha, eu te peguei no colo. Aquilo ali é uma historinha, mas aquilo ali é precioso demais. Eu vi aquela historinha naqueles quadrinhos de data. No pior momento da tua vida, você não está vendo, você não está enxergando as dores, as amarguras, os sofrimentos, as dívidas, a doença, e você acha que todos te abandonaram. Essa é a mentira do diabo para você, que todos te abandonaram, que a igreja te abandonou, que Jesus te abandonou, que Deus te abandonou. Essa é a pior mentira que o diabo conta para você. O diabo não conta para você que Deus não existe, o diabo conta que Deus vira as costas para você. Mas nós comemoramos o Natal, nós estamos aqui esta nata para falar para o mundo, para as pessoas, que o Natal é um sinal que Deus nos ama, filho. Que Deus não nos abandona, que todos podem te abandonar, mas Deus não te abandona. Então quando o Natal nasce no nosso coração, nós temos um desejo de falar com Ele e falar para as pessoas dEle. Por que os anos vão passando e o velho convertido ele esquece de falar de Jesus? O novo convertido, quando você se converte, você quer fazer o que, Anne? Fala o que você quer fazer. Você quer falar de Jesus para todo mundo, a transformação maravilhosa que Deus fez na sua vida, sim ou não? Mas por que os anos vão passando e nós vamos esquecendo? Sabe por quê? Sabe por que nós temos que tomar a ceia? Porque Paulo fala em memória. Em memória. Paulo faz uma citação que Jesus fez no dia da última ceia. Jesus, na última ceia, antes de ir embora, ele reúne os discípulos e fala: todas as vezes que vos reunirmos em memória de mim, comamos. Por que Jesus fala em memória? Sabe por quê? Sabe por que nós temos que fazer a ceia todo mês? E nós deveríamos fazer todo domingo a ceia. Eu estou pensando em fazer todo domingo a ceia, para nós lembrarmos, em memória dele. Em memória de quê? Que a cruz é a maior expressão de amor e bondade de Deus que já houve nessa terra, querido. O mundo acha que bondade é entregar a cesta básica, e nós devemos entregar, amém? Nós devemos entregar. O mundo acha que dar sopa para os pobres é a maior bondade. É bondade, mas não é a maior. A maior expressão de bondade, sabe o que é? É Cristo morrendo na cruz do Calvário. É Cristo morrendo. Eu estava vendo uma reportagem, o Donald Trump assumiu que Jerusalém é a capital de Israel. E eu estava vendo esses
pseudos intelectuais falando sobre a postura dele na internet. Sabe o que ele disse? Ele desagradou muitos e agradou a poucos. Ele agradou a poucos, esses fanáticos religiosos cristãos. O jornalista falando dessa maneira. Eles creem que Jesus vai voltar, o seu Deus vai voltar. E por isso que eles têm que reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Ele falando, um pseudo intelectual. Sabe por que Paulo fala que o evangelho é loucura? É loucura. Sabe por quê? Acredite que eu vou te falar, as coisas só vão piorar. A mídia vai falar, todos vão falarem. Mas nós continuamos aqui nesta terra para sustentar o testemunho que Deus é bom. Provavelmente muitas pessoas vão morrer com essa atitude do Trump. Homens bombas vão se explodirem por todo mundo. E sabe o que a mídia vai falar? Tá vendo? Esse povo cristão é um povo louco. Vão falar isso. Porque esse que o diabo fala que Deus é ruim. O diabo o tempo todo não fala que Deus não existe. O diabo ele quer falar que Deus é ruim. Muitas igrejas falam que Deus é ruim também. Que Deus castiga, que Deus põe doença. Mas nós estamos aqui. Deus levanta homens de Deus para falar, sabe o quê? Que Deus é bom. Que Deus é bom. Nós estamos aqui para falar do amor dele, querido. Outra coisa que acontece, querido, quando nós temos esse nascimento do Natal dentro de nós, é que alguns sentimentos, desejos e vontades que não são meus. Antes você tinha algumas vontades, mas quando Jesus nasce no seu coração, você começa a ter algumas outras vontades, que você fala, da onde vem essa vontade? É Deus te guiando por toda a verdade, querida. Eu me lembro quando Jesus nasceu dentro de mim. Você sabe que toda crise do novo convertido é ele contrastar com o homem pecador e o homem santo. E eu me lembro, todo final de ano eu passava na praia, pulava até 7 ondinhas. A pastora Roberta pulava 7 ondinhas também. E aí, eu falei, agora eu sou crente. Crente não bebe. E aí eu estava na praia, com os amigos, nesse calor, e alguém pegou do isopor uma latinha de cerveja. E aí eu fiquei, lembra que eu falei do contraste do homem santo com o homem pecador? A minha boca até salivava de vontade de tomar a cerveja. Mas eu estava com tanta vontade de tomar uma cerveja, mas com tanta vontade, nada contra tomar uma cerveja, mas naquele momento, para mim, e para o evangelho que me pregaram, crente não pode beber, que beber é do diabo. Mas é bom que não beba, mas se beba, beba moderadamente. E aí, veio um vendedor vendendo uma cerveja sem álcool. Aí eu falei, tá aí, agora. Peguei a cerveja sem álcool, tomei, virei piada de todo mundo. E eu fui diante de Deus, falei assim, Deus, se for crente tem que ser assim, essa luta dos infernos. Essa luta dos infernos, porque isso não é evangelho, não é a sua carne tentando vencer a tua carne, amém, queridos? Fala para o seu irmão, isso não é evangelho, não é a sua carne tentando vencer a sua carne, amém? Amém? E aí eu descobri por revelação que quem vence o evangelho é Cristo em mim. Não é mais eu tentando, é Cristo me conduzindo. Todo novo convertido, todo cristão vai ter que ter essa experiência, que você não vence luta nenhuma da carne. É Cristo que vence por você. E quando você vai passando o tempo, você vai percebendo, você começa a não praticar mais aquelas coisas que você praticava. Mas não é no esforço, é natural. É quando uma mãe que vê um filho crescer. Quando uma mãe, você não percebe seu filho crescendo, sim ou não? Mas vê um parente próximo, o que ele fala? Rapaz, olha o tamanho do rapagão, não fala isso? Aí tem uns que dão um tapa na tua bunda ainda. Te peguei no colo, menina, eu tinha uma raiva quando fazia isso. Você não tinha raiva quando fazia isso? Você não percebe, sim ou não?
Mas quem vê de fora, fala, nó, como cresceu. A transformação de Cristo dentro de nós é a mesma coisa, você não percebe. O crescimento que é Cristo fazendo com você, sabe como você testifica que é Cristo fazendo com você? É quando você não percebe que você mesmo deixou de fazer algumas coisas e está fazendo algumas coisas do Espírito, sem força. Quando que você está andando lá, ainda não teve por revelação, quando você está se esforçando, todo dia, tem gente que fala assim, nossa, servir a Deus é uma luta. Ai, todo dia, pastor, que luta. Que luta, irmão, luta é servir o diabo, filho. Luta é ser escravo da droga, da cocaína, da maconha, do adultério, da prostituição, do sexo, isso é luta. Mas agora, qual que luta que tem, que é Cristo que vence por você, filho? Aonde tem luta nisso? A luta é quando você tentava vencer, aí é luta, porque você não vai conseguir nunca, você vai perder todas. Mas quando você deixa ser levado por Cristo, é Ele que te conduz para os pastos verdejantes, filho. É Ele que pastoreia o seu coração. Então quando você tem esse desejo, é que o Natal nasce dentro de você. A penúltima coisa, que quando o Natal nasce dentro de nós, é que vem um sentimento de ser um vencedor. Você tem esse sentimento de assim, eu vou vencer, eu posso vencer todas as coisas. Lá em Romanos capítulo 8, verso 37. Romanos capítulo 8, verso 37. Uma das coisas que eu percebi quando Cristo nasceu dentro de mim, a Bíblia fala assim, em todas essas coisas, porém somos mais que vencedor. Vamos repetir esse texto no 3, né? É Romanos capítulo 8, verso 37, Mateus. Está perdoado, Mateus, está perdoado. Você é um menino bom. Quando Cristo nasce dentro de nós, nós não julgamos mais. Vamos repetir no 3, todo mundo. 1, 2, 3. Não bate palma não, que foi ruim. Pressão caiu por causa do calor? Pega fôlego aí, nós vamos ler até o 39, amém? Até o 39, no 3, 1, 2, 3. Verso 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga aleluias! 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 Vou te dar um remédio para depressão e para o desânimo. Você que está deprimido aí, que é corintiano, palmeirense, está deprimido, São Paulino. Você que não multiplicou a cela, sua cela morreu. Você aí que está com uma dureza lascada, que você foi comprar um panetone ontem, procurou de R$5, mas não, foi R$5,50, você não pôde levar. Não dá uma raiva, faltou 50 centavos. Quando é assim, pede emprestado para a pessoa que está atrás do caixa, filho, presta 50 aí. Não quer dizer, dá, porque... Você que está nessa situação, vou te dar um antídoto para não te deixar deprimido. Você acorda de manhã, toma 2 ovos batidos com biotônico Fontoura. Se não tiver biotônico Fontoura, toma só 2 ovos. Se tiver só um ovo, toma um ovo só. Se não tiver ovo, toma um refrigerante, Coca-Cola. Aí você começa, pega a sua Bíblia, abre a tua Bíblia, vai lá no quintal da tua casa, remédio contra a depressão, hein? E aí você fala assim, ó, em todas as coisas, porém, eu sou mais que vencedor, por meio daquele que me amou. A Bíblia diz, Paulo diz, Deus disse, que eu sou vencedor. Meu bolso não fala que eu sou vencedor, minha casa não fala que eu sou vencedor, mas Deus fala que eu sou vencedor. Eu sou vencedor. Sabe por que eu sou vencedor? Olha aqui, capeta. Aí você fala pro capeta, que o capeta está dando risada. Quando você foi comprar o panetone lá e não conseguiu, o capeta está falando aí, ó, o vencedor aí, ó. Aí você fala, olha aqui, pega essa, Satanás.
porque eu estou bem certo. Aí você lembra do caixa do mercado. Estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você assistia a Popeye? Você assistia a Popeye? Popeye estava apanhando o Brutus, apanhando. O que ele fazia? Que ele fazia a virada da luta? Seu Jair, que é do seu tempo. Ele fazia o quê? Comia espinafre. Isso aqui é o espinafre celestial, filho. Mata qualquer depressão. O dia que você estiver deprimido, Paulo, você fala assim: Pablo, em todas as coisas. O que é todas as coisas? O que é todas as coisas? Pergunta para o seu irmão: o que é todas as coisas? Todas as coisas são todas as coisas. Deus quer que você prospere, que você tenha saúde, que você seja espiritual, com uma família bendita, com uma casa abençoada, que você seja alegre, que você seja feliz, que você seja próspero. Todas as coisas. Quem toma posse dessa promessa aí, diga glória a Deus. É em todas as coisas. Todas as coisas, Veridiana. Quando você acordar deprimido, fala assim: todas as coisas. Todas as coisas, todas as coisas. Mas eu não estou vendo nada das coisas. Mas você não anda pelo que você vê. Você anda pelo que Deus falou. Todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Alguém me falou assim, quando eu fui abrir a igreja: pastor, como você tem certeza que vai dar certo? Porque todas as coisas, nós somos mais que vencedores. São todas as coisas. Todas as coisas. Então, quando o Natal nasce dentro do seu coração, querido, essas coisas nascem dentro de você. Você se sente empoderado. Isso aqui não é autoestima não, filho. Isso aqui é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, filho. Todas as coisas. Eu fico maravilhado como o crente, ele prospera quando o Natal nasce dentro dele, que é Cristo. Ele prospera, ele fica mais bonito, ele fica mais inteligente, ele fica mais cheiroso, ele fica com bom gosto. Ele toca até teclado no iPad. Você vê que coisa? Você vê que coisa, irmãos? E por último, presta atenção. Por último, quando Cristo nasce dentro de mim, eu tenho um sentimento de ódio pela morte e um grande amor pela vida. A minha esposa fala assim: amor, você fica empolgado em falar das coisas da igreja, que não sei o quê. Porque Cristo nasceu dentro de mim. E o que é morte, eu odeio. Mas o que é vida? Olha o que Paulo fala em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 55. Abre aí, Mateus. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55. A Bíblia diz assim: onde está? 1 Coríntios 15, verso 55. Vamos aqui, todos juntos, que esse texto é poderoso. No 3, vamos lá. 1, 2, 3. Não, mas não é, está errado. Você tem que respeitar os acentos e os pontos. Onde está a morte? A tua vitória? É uma pergunta, sim ou não? Sim ou não? Onde está a morte? O teu aguilhão? Verso 16. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Avança aí. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, querido. Então, quando Cristo nasce dentro de você, você tem um imenso prazer pela vida. Pela vida, querido. Pela vida. Eu quero dizer para você que nesse Natal nós possamos resgatar o verdadeiro sentido do Natal. Que primeiro, que Ele nasceu. E Ele não nasceu para os contos de história. Ele nasceu para me resgatar. Em segundo lugar, Ele renasceu dentro de mim.